E aí, pessoal do segundo ano, todo mundo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia. E a partir de agora, pessoal, vai ser aula de revisão para a meia dúzia, como um bom artilheiro. O artilheiro não fala 3 vezes 2, é meia dúzia. Nós iremos, o que eu pensei para fazer nessa aula? Fazer vários exercícios até a gente chegar no dia da prova. Então, a partir de agora, nossas aulas serão realização de exercícios e quem prestar atenção, quem estudar, vai conseguir tirar uma excelente nota. O mundo gira, nós teremos aula de geografia. Vocês vejam que o período dessa revisão é todo o segundo trimestre, são todas as sequências didáticas, principalmente essas que foram ministradas mais recentes, mas nós temos algumas questões que serão utilizadas das aulas iniciais do segundo trimestre. Então, aula de revisão parte 1, e vamos partir para a nossa revisão. Nossa primeira questão. Vamos lá. Estão lembrados quando eu falei sobre cidades, urbanização, né? Logo lá no início do segundo trimestre. Então, vou dar uma lidinha, vocês depois vão dar uma olhada nas questões. As cidades estão ligadas entre si por uma estrutura de transportes e meios de comunicação, formando uma rede onde se estabelecem fluxos de mercadorias, pessoas e informações. As relações nessa rede urbana são hierárquicas, pois algumas cidades exercem papel de comando, estando no topo da hierarquia urbana. Os tipos de cidades a que o autor se refere, responsável pelo comando geral do funcionamento econômico da globalização, são as. Vou deixar vocês lendo aí. E aí, já conseguiram ler? Já posso ir? Então vamos lá, vou ajudar vocês também. Tá? Então vamos lá, letra A. Capitais desenvolvidas, exemplo de Brasília. Bem, gente, Brasília ela tem uma importância muito grande, principalmente no aspecto político, mas econômico, ela impacta na economia quando a política vai mal, quando a política começa a interferir. Mas, economicamente, Brasília não tem assim, uma importância dentro da na hierarquia da rede urbana. Quer ver um exemplo bem básico? Aonde é que foi agora a final da Copa América? Aonde que foi a final da Copa do Mundo? Aonde foi a final do futebol das Olimpíadas 2016? Então, nessa parte de estrutural, artística, esportiva, Brasília não tem. Quando a gente fala de hierarquia da rede urbana, ela tem que ser completa. Megacidades, a exemplo do Rio de Janeiro. Apesar de ter dado esse exemplo, o Rio de Janeiro não é uma megacidade, é uma metrópole. Não é nem a maior metrópole, né? Cidades industriais, a exemplo do ABC Paulista. As cidades realmente são industriais, mas elas não chegam a ter essa questão de ter uma hierarquia, principalmente nacional e até mesmo internacional. Cidades tecnológicas, exemplo de Manaus. Manaus temos lá a Zona Franca, mas não chega a ser uma cidade tecnológica. E as cidades globais, a exemplo de São Paulo. Realmente São Paulo, ela engloba várias coisas que a gente já colocou. Essas cidades industriais,
É uma cidade tecnológica, com várias startups, é uma capital desenvolvida, tem um centro econômico, político também muito forte. Então, quem marcou a letra E acertou, certo? Então, vamos para a próxima questão. Então, vamos lá, pessoal, para a segunda questão. Vou ler aqui, tá? E depois vou dar um tempinho para vocês lerem a resposta e marcarem a correta, ou a certa. Vamos lá. Quanto mais amplo o leque de serviços oferecidos, maior será a influência econômica, política e cultural da cidade, que pode chegar a polarizar toda a rede urbana local, regional ou até mesmo nacional. O grau dessa influência é que determina a existência de uma hierarquia urbana. Sobre a temática abordada pelo texto, assinale a alternativa correta. Vou dar um tempinho para que vocês leiam e que possam marcar a resposta correta. Não sei se vocês já perceberam, mas essa questão de rede urbana, hierarquia de rede urbana, é importante, certo? Para a realização da A meia dúzia. Vamos lá. Dá uma olhada nas questões A, B, C e D. Bom, já dei o tempinho, vamos lá. Letra A. A hierarquia urbana estrutura-se a partir do grau de complexidade das economias regionais, de forma que se encontram em maior nível nessa composição aquelas cidades que possuem uma elevada integração apenas com seu entorno. Veja bem, a hierarquia urbana ela se estrutura a partir do grau de complexidade de economias internacionais, né? Internacionais, nacionais, regionais, e não a partir do grau de complexidade de economias regionais. Então, aqui já tem um erro. De forma que se encontra com maior nível aquelas cidades que possuem uma elevada integração apenas com o seu entorno? Não. Quanto mais interligada, aquele fluxo estiver interligado com cidades mais distantes, não só regional, não só nacional e também internacional, ela tem uma hierarquia maior, certo? Então, a letra A, acredito que não seja a correta. Vamos ver a letra B. Não é possível pensar em hierarquia urbana em países muito periféricos, uma vez que neles não há um coeficiente mínimo de urbanização que garanta a estruturação de uma rede de cidades. Está certa, está errada? Veja bem, hierarquia urbana nos países periféricos ou no país em desenvolvimento, também em toda parte tem uma rede urbana, tem uma cidade que vai ter uma influência, independente se é um país muito rico ou se é um país muito pobre. Então, isso é uma coisa meio imaterial. As cidades, ela pode ser até uma cidade pobre, mas ela vai ter, dentro da sua área, grande influência. Então, a letra B também não está correta. Letra C. Existem centros regionais e até nacionais que, apesar de contarem com serviços e estruturas sofisticadas, não apresentam qualquer influência sobre outras cidades no país, como é o caso de muitas capitais brasileiras. O que a gente pode tirar aqui? Centros regionais até centros, se eles já são centro, é porque eles têm uma influência em virtude dos seus serviços e estruturas sofisticadas. Quanto mais serviço, quanto mais estrutura sofisticada, mais vai ser a sua capacidade de influência nas cidades ao seu entorno. Então, por isso que está errado. Vamos ver se a letra D está certa, então? A tendência atual em curso no Brasil é a diminuição nas disparidades da hierarquia urbana,
uma vez que se encontra em curso no país um processo de descentralização das atividades produtivas. Você pode perceber que as cidades mais no interior, principalmente quando a gente trabalhou migração e o pessoal foi mais para o interior, né, já começando até mesmo com a criação de Brasília, acaba que cada vez mais perdeu-se um pouco aquela importância ou aquela dependência, porque a importância existe, aquela dependência das duas capitais mais conhecidas pelo país, Rio de Janeiro, São Paulo, e aí você começa a desenvolver indústria no interior, produção de alimentos no interior, essa diminui um pouco essa disparidade, as qualidades, os serviços vão sendo introduzidos nesses locais e você não precisa se deslocar tanto para resolver algumas coisas. Você vai tendo acesso à internet, vai tendo acesso a boa educação, vai tendo acesso a bons hospitais, sem ser nos grandes centros, nas metrópoles já conhecidas. Então, a resposta certa é a letra D de dado. Terceira questão, essa é rapidinho, fácil. Né? Fala-se muito atualmente em geração de energias alternativas para combater a crise ambiental planetária. Busca-se, então, energias limpas, isto é, energias renováveis, menos poluidoras e menos geradoras de impactos socioambientais. Dentre essas energias alternativas consideradas mais limpas, pode-se considerar, aí vou dar rapidinho, essa é rápida, hein? Então vamos lá? Letra A, petrolífera e geotérmica. A geotérmica é muito utilizada em países que têm atividades de vulcanismo, né? A Islândia usa muito. Agora, a petrolífera, ela não é uma energia limpa, né? Combustível fóssil, libera gases de efeito estufa, então não é a letra A. Eólica e termonuclear. Bom, a eólica é uma geração de energia limpa. Termonuclear, ela já não é uma, apesar de alguns considerarem a nuclear como limpa, mas a esse termo termonuclear, qual o problema da energia nuclear? São os seus resíduos, que aí não gera, aliás, gera alguns impactos socioambientais, a exemplo aí de Chernobyl, tivemos lá o terremoto lá em Fukushima, que até hoje, né, o pessoal não fala muito, mas quando dá problema, é um impacto ambiental muito grande e duradouro, né? Hidroeletricidade e carvão vegetal. A hidrelétrica, ela é considerada até energia limpa, mas ela gera impactos socioambientais muito grandes na sua construção. E o carvão vegetal, né, tem a questão como posso dizer, dos gases, né? Fora isso, carvão vegetal vem das florestas, vem das árvores, então é um grande problema. Gás natural e carvão mineral. Esses dois têm grandes impactos. Carvão mineral também gera os gases, além de um impacto ambiental muito grande. O gás natural vem lá da exploração do petróleo. Solar e maremotriz. O solar apresenta lá as placas, é uma energia, né, que vem do Sol, então é quase inesgotável. Inesgotável, assim, entre aspas, né? Porque a gente sabe que o Sol está na metade da sua vida, ainda tem mais um tempinho para a gente aproveitar, mais uns 5 bilhões de anos. E a maremotriz são as ondas do mar, também bastante utilizada em alguns países
que investem nisso aí, né? Aproveita lá as ondas para mover os seus geradores. Agora, não geram muito pouco impactos, principalmente na questão dos gases, tanto a solar como a maremotriz. Então, a resposta correta é a letra E. Então, quem botou a letra E acertou. Quarta questão. É grande essa, hein? Precisa de uma leitura bastante atenta. Os recursos energéticos utilizados atualmente podem ser classificados de várias formas, sendo usual a distinção baseada na possibilidade de renovação desses recursos, renováveis e não renováveis, numa escala de tempo compatível com a expectativa de vida do ser humano. Considerando o exposto e o conhecimento sobre o tema abordado, é correto afirmar. Vou deixar vocês lendo, depois eu entro. É rapidinho. Lê, dá uma lida. Então vamos lá? Letra A. O petróleo é uma fonte de energia renovável, pois novas descobertas, a exemplo do petróleo extraído do pré-sal, comprova que é um recurso permanente e inesgotável. Bom, petróleo não é uma energia renovável, é não renovável. Um dia vai acabar, foi feito, foi criado pela história do planeta através de extinções em massa, sedimentação, pressão. Não é um recurso permanente e não é inesgotável, todos nós sabemos. Então, a letra A já está descartada. Letra B. O carvão mineral é uma fonte de energia renovável. Já começa por aí, pois a utilização de lenha para sua produção pode ser suprida através de projetos de reflorestamento. Bom, utilização de lenha não é o carvão mineral. O carvão mineral ele é extraído do solo, é somente o carvão vegetal. Então tem uma série de erros nessa assertiva. O gás natural é uma fonte de energia renovável, pois é produzido concomitantemente ao petróleo, através de processos geológicos de duração reduzida, semelhante à escala de tempo humano. Então, também tem uma série de erros aí. Primeiro, não é uma energia renovável. É produzido junto com o petróleo? Sim, isso está certo. Através de processos geológicos de duração reduzida? Não, é uma duração extremamente longa, de milhões e milhões de anos, e não é semelhante à escala de tempo humano. Se a gente considerar a produção do petróleo, do petróleo, gás e do carvão, a escala, o ser humano tem uma ínfima participação no processo geológico do nosso planeta. Nós somos bebês em relação ao processo de formação desses recursos naturais. Então também letra C descartada. A biomassa é uma fonte de energia renovável, pois é produzida a partir do refino do petróleo, que é um recurso não renovável, mas pode ser reciclado. Então ele misturou as coisas. A biomassa é energia renovável através da utilização dos recursos vegetais, mas reciclado, ele não é reciclado, né? Então nós temos aí a cana-de-açúcar, questão de energia feita aí pela cana-de-açúcar, por vários açúcares, mas ele pode ser produzido de forma mais renovável, mas não reciclado. Então, letra D. Vamos ver se é a letra E, né? Deve ser a letra E. Mas, professor, toda hora o senhor bota na letra E, é que fica melhor para dar aula, né? Vamos lá. A energia eólica é uma fonte de energia renovável, pois é produzida a partir do movimento do ar.
o que a torna inesgotável? Bom, eu tenho só uma, é a letra E, certo? Quem marcou a letra E. Mas quando o autor bota inesgotável, realmente, se a gente não alterar o clima, né, através da nossa utilização do nosso consumo, né, que basicamente tudo é consumo, né, transporte, industrialização, aí nós temos o problema do efeito estufa, do aquecimento global, que pode alterar, porque o vento vem, nós já estudamos isso, das alterações climáticas, das correntes marítimas, o vento vem daí. Então, se você começar a alterar muito, você pode ter um problema. Ou você pode até ter um problema de ter muito vento, como lá em Júpiter, né, que são ventos fortíssimos, mas aí eu não sei se vai ter vida. Tá? Mas é a letra E, é a mais indicada, né, e é uma fonte inesgotável. Né? Nós temos já conhecimento dos locais onde tem vento, podemos utilizar muito. O Nordeste está utilizando muito, parte do Rio Grande do Sul também está utilizando muito esse recurso e tem um impacto ambiental bem menor do que os recursos de fontes não renováveis. Bom, pessoal, vamos lá para a nossa quinta questão. Também trabalhando essa questão da urbanização. A urbanização brasileira, no início da segunda metade do século XX, promoveu uma radical alteração nas cidades. Ruas foram alargadas, túneis e viadutos foram construídos. O bonde foi a primeira vítima fatal. O destino do sistema ferroviário não foi muito diferente. O transporte coletivo saiu definitivamente dos trilhos. A relação entre transporte e urbanização é explicada no texto pela... Rapidinho, 20 segundinhos para vocês lerem isso aí. Então vamos lá? Ele está falando aqui sobre principalmente a questão a não utilização do ferroviário e a questão que as ruas sofreram, o sistema urbano foi preparado por um outro tipo de modal, né? Basicamente é isso. Então, a retirada dos investimentos estatais aplicados em transporte de massa. Não posso dizer que teve uma retirada de investimento estatal em transporte de massa. Foi feito um investimento estatal em outro tipo de transporte de massa, né? Principalmente o transporte rodoviário, principalmente das linhas de ônibus. Demanda por transporte individual ocasionada pela expansão da mancha urbana. A mancha urbana, a gente já sabe, é aquele crescimento da cidade, cada vez mais atingindo a área rural, até se interligar a outra cidade. Então, não é uma demanda por transporte individual, e sim uma demanda por transporte coletivo. Presença hegemônica do transporte alternativo localizado nas periferias das cidades. O transporte alternativo seria mais o metrô, que iria interligar as periferias. Mas quando a gente olha nos grandes centros, esse tipo de transporte não está chegando até a periferia, né? O que chega mais é o transporte rodoviário. Aglomeração no espaço urbano metropolitano, impedindo a construção do transporte metroviário. Veja bem, a aglomeração do espaço urbano metropolitano não impede a construção do transporte metroviário. Um grande exemplo que nós temos é a cidade de Nova York, que é totalmente interligada por metrô e tem um espaço urbano muito grande e tem um sistema de metrô muito eficiente que interliga toda a cidade. Então, também não é o caso. Aqui em Brasília, o nosso sistema de metrô, ele
atende uma pequena parcela da população, não atende toda a parcela. E não é porque está aglomerado, não, é só fazer a obra, é questão de investimento público, querer investir para melhorar a vida das pessoas. Letra E, predominância do transporte rodoviário associado à penetração das multinacionais automobilísticas. Então, nós já vimos que quando o Brasil começou a sua industrialização na década de 50, siderúrgica, principalmente as indústrias automobilísticas que impulsionaram essa industrialização, precisou muito fazer a interligação do nosso país e aí se utilizou o modal rodoviário em virtude da pressão das empresas automobilísticas. Então, quem marcou a letra E está correta. Então, vamos lá para a próxima. É a última questão, uma questão até da AMAN, SpaceX, aliás, em 2014. Vou ler aqui. Sobre as vias de circulação e suas interferências no espaço econômico dos países, pode-se afirmar que... Então, vou fazer junto com vocês aqui. Apesar da tendência de forte crescimento do modal rodoviários em países de dimensões continentais, as ferrovias continuam a deslocar uma parcela significativa das cargas. Nós vimos isso nas aulas. A Europa está crescendo um pouco, seu modal, mas a parte de ferrovia ainda é muito forte em alguns países da Europa. A Europa usa muito bem os seus modais, a interligação, não só o rodoviário, o ferroviário, junto com o transporte fluvial. Tá? Então, é uma questão que está correta. 2. Os elevados custos de deslocamento por via aérea fazem com que o volume e o valor monetário das mercadorias transportadas sejam desprezíveis em relação ao transportado pelos demais modais de transporte. Não, é o contrário, né? A via aérea, ele já fala que é um custo de deslocamento muito caro e faz que esse custo das mercadorias seja muito mais cara do que os transportados pelos demais modais. Então, o transporte aéreo é o mais caro. Então, o número 2 está incorreto. Aí você está numa questão, você já sabe que o 2 está incorreto, você elimina a letra A, elimina a letra B, elimina a letra D. Então, você fica aqui com a letra C e a letra E. Você sabe que o 1 é verdadeiro. Então, o 1 é verdadeiro, ou é a letra C ou é a letra E. Vamos ver de cara, né? A gente está fazendo prova, então, se letra C, letra E, 3. Então, o 3 eu já sei que é verdadeiro, sem antes de ler. Eu já sei que o 3 é verdadeiro. É assim que a gente começa a fazer prova, fazer os concursos. A fim de aumentar a velocidade e reduzir os custos de deslocamento, observa-se que os sistemas de transporte modernos caracterizam-se pela complementaridade entre os diferentes modais de transporte. É aquilo que a gente chamou de intermodais, né? Essa complementação. Então, o 3 está certo. Ok. Então, agora a gente vai saber se é o 4 ou se é o 5. A rugosidade espacial, representada por ferrovias arcaicas, que dão acesso aos portos de um país, reduz o poder de consumo de sua população. Então, a rugosidade espacial, representada por ferrovias arcaicas, que dão acesso aos portos de um país, reduz o poder do consumo de uma população. Então, se você tem ferrovias que têm um alto custo, vai impactar no preço da mercadoria. Então, a princípio, o 4 está certo. Vamos ver o 5. A opção do governo brasileiro pelo transporte rodoviário justifica-se pelo fato de as ferrovias e as hidrovias serem lentas e inadequadas para o transporte de cargas a longa distância. Então, nós já vimos que a longa distância, as ferrovias e as hidrovias, elas se tornam
mais flexíveis, com menos custos. Então, isso aqui não é verdadeiro. Se tornam lentas e inadequadas? Não, muito pelo contrário. Elas se tornam até mais rápidas e diminui bastante o custo. Então, a número 5 está falsa e a número 4 está correta. Então, é a letra C. Espero ter ajudado vocês a como pensar em fazer uma questão. Tá? É muito importante isso também. Não adianta só saber. A gente tem que ganhar tempo para que a gente possa fazer as questões mais difíceis. Tá? E aí, pessoal, eu coloco aqui as respostas, porque no PDF vai vir sem. Se você quiser trabalhar, pode fazer. E aí a gente chega ao final da nossa primeira aula de revisão. A partir de agora, só revisão. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Até o próximo contato. Grande abraço para todos.